Olá, irmãos, boa noite. Bom estarmos mais uma vez reunidos em volta da palavra do Senhor para a gente poder louvar a Deus, engrandecer e separar esse momento, né? Ainda não estamos nos reunindo, mas que Deus possa direcionar a nossa vida e direcionar os nossos passos. Se tiver mais alguém aí na sala, chama, convide outras pessoas para reunir conosco e a gente poder louvar o nome do Senhor, ainda que à distância, né, de um modo totalmente diferente do que comumente a gente faz, mas Deus é quem direciona esses momentos todos. Hoje é domingo, é dia do Senhor, pela manhã nós podemos estudar a palavra dele e agora à noite, mais uma vez, né, nós temos essa oportunidade, que Deus direcione a sua vida, o início dessa semana seja de bênçãos. Nós temos orado a Deus para que Ele dê solução final para todo esse processo que nós estamos passando. E enquanto passarmos, nós vamos pedir a Deus que nos amadureça, nos faça crescer e também pedir para entender, né, toda essa situação. É Deus quem tem controle sobre tudo e é Ele quem vai direcionar as nossas vidas. Que haja alegria no nosso coração, que haja descanso, pois sabemos que Deus está conduzindo a nossa vida. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele traga alegria ao seu coração, mesmo em meio a toda essa rotina que pode ser entediante. Eu sei que para alguns, né, que estão em atividade não tem a mesma característica do que aqueles que estão em casa, especialmente aqueles que têm os seus fatores de risco, mas que Deus possa renovar os seus ânimos para mais uma semana e a gente possa lembrar dele a cada dia, pois Ele tem cuidado de nós. Ele é bom, a palavra diz que Jesus é o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. E Ele traz vida abundante, para que a gente possa viver esses dias e experimentar da graça, do poder do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início, então, a essa atividade nossa, para que a gente possa orar, ler as Escrituras e meditar na palavra do Senhor. Feche teus olhos, nós vamos fazer uma oração. Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelo cuidado do Senhor. Renove a nossa força, nossas energias e dá-nos ânimo, ó Deus, a cada instante. E que esse momento aqui seja, Deus, de estudo da Tua Palavra, mas um momento em que separamos para lembrar que o Senhor é aquele que cuida de nós. Por isso o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Lance luz no nosso entendimento, coloque, ó Deus, ânimo no nosso coração, e que nós não percamos, ó Deus, o brilho da esperança, porque sabemos, ó Deus, que nós temos uma esperança em Cristo Jesus, mesmo em meio às dificuldades. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa nação, misericórdia, ó Deus, do mundo inteiro que sofre com essa situação toda. O Senhor dê sabedoria aos líderes mundiais e também aos líderes locais, ó Deus, para que tomem a decisão certa e que o Senhor, ó Deus, nos conduza nesses momentos. Traga o consolo do Senhor àqueles que sofrem, seja, ó Deus, por ansiedade ou por uma realidade, ó Deus, onde parentes puderam, ó Deus, ter falecido, ou, ó Deus, aqueles que têm seus parentes acamados. Traga, ó Deus, conforto a todos esses e direcione a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Quero iniciar também lendo aqui um hino que é muito conhecido nosso, é o hino de número 13 do Inário Presbiteriano, e ele fala de como nós podemos louvar a Deus, né? Nós nos reunimos pensando que Deus é aquele que vai nos acolher, e como é que Ele providenciou todo esse acolhimento, foi por meio de Cristo Jesus. E aí o hino de número 13, ele é intitulado Contemplação, e ele fala dessa realidade. Ele diz assim: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor e eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão,
Cristo, o Filho, fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, né? Nós talvez possamos não entender essa realidade, pois há 2000 anos Cristo Jesus morreu na cruz. E para podermos entender essa realidade de livre acesso, é necessário entender o que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinham os sacerdotes, e esses sacerdotes é que prestavam um culto a Deus. Então as pessoas levavam seus animais, as suas oferendas, e os sacerdotes é que faziam esses sacrifícios. Quando nós falamos que temos livre acesso ao Pai, é porque nós não precisamos mais desses sacerdotes, pois Cristo Jesus é o sumo sacerdote. É Ele quem faz isso. Então Cristo Jesus morreu uma vez na cruz para que nós pudéssemos então falar com o Pai por meio dele. O sangue de Cristo Jesus foi recebido pelo Pai. Então por isso que nós podemos comunicar diretamente com Deus. Cada pessoa que sabe quem é Jesus e quem crê em Cristo Jesus tem Ele como seu representante diante de Deus. Não precisamos mais ir àquele local de culto onde os animais eram sacrificados. E agora nós podemos falar diretamente. Por isso, hoje de manhã, podemos até estudar a oração do Pai Nosso e mostra essa liberdade que nós temos. Por isso, nós oramos sempre no fim das nossas orações em nome de Jesus. Nós agora fazemos tudo isso sendo representados por Cristo Jesus. E que seu coração possa descansar nisso. Se você tem alguma necessidade, alguma fadiga, alguma preocupação, você pode direcionar-se diretamente a Deus, porque Ele tem ouvido as nossas orações. Nós temos agora livre acesso ao Pai. Nós podemos apresentar a Ele as nossas angústias, as nossas dores. Mas Cristo Jesus também se tornou aquele que nos representa, merecedor de toda honra e de toda glória. Cristo Jesus conquistou o assento ao lado do Pai. Ele intercede por nós, mas Ele é príncipe e Senhor. Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. E tudo que nós fazemos, devemos fazer para glorificar a Cristo Jesus, e automaticamente o Pai será também glorificado. Então que as nossas atitudes possam ser assim. Para a nossa meditação nessa noite, eu escolhi um texto que está em Filipenses. Eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler o verso de número 13. Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler o verso de número 13 para a nossa meditação. Se você não está com sua Bíblia aí, dá tempo de você buscar e a gente vai fazer então a meditação. Filipenses, capítulo 2, verso de número 13. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo sua boa vontade. Domingo passado, no culto à noite, eu falei sobre o poder da ressurreição. O poder da ressurreição afeta a nossa vida em diversas áreas, mas eu falei sobre 3 coisas. Sobre o cancelamento do nosso pecado. O poder da ressurreição cancela o nosso pecado, porque Cristo Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele pagou o preço e nós fomos absolvidos. Então não há nenhuma condenação mais, né, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será
contra nós. Nada mais poderá nos condenar. E isso beneficia a nossa vida. Por quê? Porque o nosso passado pode trazer tristeza, traumas, estávamos distantes de Deus. Então todos esses males e todos esses pecados, eles já foram considerados na cruz. E Deus então nos fortalece agora, não somente para o perdão, mas Ele nos dá poder para vencer todas essas coisas e vivenciar, né, o modelo que Deus quer que nós vivenciemos, que é parecermos com Cristo Jesus. Segundo, eu falei sobre que o poder da ressurreição, ele resolve todos os nossos problemas. Por quê? Porque qualquer problema que nós tenhamos, ele está caracterizado devido à natureza que nós temos, que é a natureza pecaminosa, ou seja, as dificuldades, as lutas. Então todo o mal e todo o problema que nós tenhamos, ele está associado ao mal existente no mundo que contaminou o ser humano. Mas em Cristo Jesus, esse mal também foi vencido. E aí então há um poder para que a gente possa rever as situações de problemas e dificuldades na nossa vida. Se todos os problemas estavam associados ao mal, ao pecado que há no mundo e que contaminou o ser humano, agora nós temos uma solução para os problemas. Então nós temos que ver os problemas agora na ótica de Deus, sabendo que Cristo Jesus nos ajuda em meio a essa dificuldade. É quase como que os nossos problemas tivessem sido todos resolvidos, mas eles passam a ter uma dimensão diferente. Nós temos os problemas, mas nós olharemos para eles e buscaremos soluções de modo diferente do que buscaríamos. E Cristo assumiu o compromisso de nos ajudar em meio a esses problemas. Ou seja, os problemas se tornaram para nós como que um campo para crescimento, um campo de batalha ou uma quadra de treinamento para o nosso crescimento. Então, Cristo Jesus, ele redirecionou ou ressignificou todos os nossos problemas. Um deles é a morte. Então, a morte para nós, ela não tem mais o mesmo sentido. A enfermidade, ela não tem mais a mesma ótica. Os nossos problemas, eles não têm mais que buscar soluções antigas. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas aqui, sejam coisas boas ou coisas ruins, todas elas cooperam para o nosso crescimento. Então a gente vai desenvolver e a gente tem que agradecer a Deus. Mas o poder da ressurreição que ressignificou todos os nossos problemas, pois agora nós podemos apresentar todos eles diante de Deus em Cristo Jesus. E Cristo Jesus não é um sumo sacerdote que não entenda das nossas fraquezas. Ele intercede por nós, ele nos ajuda, o Espírito Santo intercede por nós. O mundo inteiro está agora a nosso favor para que a gente possa resolver esses problemas. E por fim, o poder da ressurreição, daquilo que eu falei domingo, e talvez teve aquele momento do corte para encerrar o terceiro ponto, eu disse que o poder da ressurreição transforma o meu caráter e ajusta a minha personalidade. Então o poder de Deus, ele vai retirar aquilo que é mal e vai potencializar aquilo que é bom, né? Então, se você observar, é muito comum os dons do Espírito estarem muito associados às nossas qualidades naturais, ligadas à nossa personalidade. Mas sem Cristo Jesus, sem a ressurreição, sem o poder da ressurreição, a minha personalidade e a formação do meu caráter, eles estão em desajuste com Deus. E agora então tudo isso é transformado. Então o poder da ressurreição, ele cancela os meus pecados. Ele diz, não há mais condenação. O poder da ressurreição ressignifica os meus problemas. Ele dá agora um novo sentido, porque todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. O poder da ressurreição, ele transforma o nosso caráter e redireciona a nossa personalidade. E agora então nós podemos utilizar a nossa personalidade para louvor, honra e glória do nome de Cristo Jesus, e o nosso caráter não ser mais fruto
de obra da carne, mas fruto de um fazer nascer de novo na nossa vida, que a gente chama de fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito passa a serem as nossas características. E eu gostaria então de dar continuidade a esse pensamento sobre o poder da ressurreição, agora agindo na nossa vida e como deve ser a nossa caminhada. Assim, então, como é que eu vou viver a partir de agora? E aqui nós encontramos nesse texto Deus agindo, e o verso anterior, que é o verso 12, que nós vamos ler daqui a pouco, fala também de como é que eu devo agir e quanto tempo leva isso. Então nós vamos olhar nesse texto como Deus trabalha para mudar a nossa vida, o nosso caráter, e como é que eu devo trabalhar para que essas coisas aconteçam, sabendo que eu não posso fazer nada se Deus não fizer primeiro, se a obra do Espírito não acontecer. E a última coisa que nós vamos falar é quanto tempo leva isso. Como é que algumas pessoas respondem isso mais rápido e outros encontram maior dificuldade. Então vamos lá, eu vou fazer novamente a leitura, incluindo agora o verso 12, para que você possa observar isso. Tá? Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade. Esse Deus maravilhoso, ele vai trabalhar na nossa vida dia após dia. Então vamos dar uma olhada aqui. O texto fala que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Qual é a parte de Deus, né? Efetuar aqui é desenvolver. Então, Deus, ele vai fazer com que a nossa vida desenvolva segundo a vontade dele. São os decretos de Deus para a nossa vida. Deus, ele decretou como é que a nossa vida deveria funcionar e como é que Deus faz essas coisas. O que Deus utiliza efetivamente para fazer isso. Primeiro, Deus usa efetivamente o poder da ressurreição. Ou seja, ele transforma o nosso ser, ele muda o nosso caráter. Mas Deus utiliza instrumentos que a gente encontra todos os dias na nossa caminhada. E eles são palpáveis, eles estão muito próximos de nós e nós precisamos dar atenção a esses instrumentos de Deus para com a nossa vida. Primeiro, Deus utiliza a palavra dele. Foi para isso que Deus deixou a palavra. A palavra de Deus, ela não está conosco para que a gente possa ensoberbecer e dizer a outras pessoas o quanto nós conhecemos da palavra. É bom conhecer a palavra, mas a importância da palavra é a transformação que ela produz na vida de uma pessoa. Se uma pessoa quer fazer a vontade de Deus e Deus efetuar a vontade dele na vida dessa pessoa, ela precisa ler as Escrituras. Se você encontrar uma pessoa e perguntar a ela se ela tem fé, e ela declarar que tem fé, você poderá fazer uma segunda pergunta para fazer um exame. Aí você pergunta quanto é da palavra de Deus você conhece. E essa pessoa então vai responder. Mas o intuito aqui é ver como a fé dessa pessoa desenvolve e em que ela está baseada. Pois existem muitas pessoas declarando crer em Deus, ter fé em Deus, mas ele não sabe o que Deus fala com ele. Então, como é que Deus vai trabalhar e efetivar a vontade dele na vida de uma pessoa, sendo que ela tem fé, mas ela não sabe a informação que Deus tem? Por isso, o princípio funciona assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a fé permanecerá por meio da leitura e orientação da palavra de Deus, dia após dia na nossa vida. As Escrituras estão cheias de informação. A Escritura não nos foi dada para que a gente possa ter conhecimento. A Escritura foi dada para que haja transformação, e a palavra de Deus nos transforma. Nós somos regenerados por meio da palavra. A palavra de Deus continua trazendo santificação ou santidade à nossa vida. Então nós precisamos ouvir a palavra. Assim Deus trabalha. Então ele nos convence de que nós somos pecadores, nós nos arrependemos, mas ele mantém. Então é um instrumento de Deus. Então como é que Deus pode efetivamente desenvolver a sua vida?
por meio da obediência à palavra. Eu preciso ouvir o que a palavra tem a me dizer. E aí eu preciso então ler as Escrituras. Eu preciso meditar nas Escrituras. A palavra meditar aqui é a mesma palavra para ruminar. Né? Um animal, ou uma vaca, um boi, quando ele come, né, as gramas, ele então traz de volta, depois de um processo, todo aquele bolo e ele põe de novo na boca e vai mastigando, 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 mastigando. Isso é meditar. Meditar não é esvaziar-se, meditar é encher-se. E aí nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Eu tenho falado sobre esses dias, né, que a necessidade nossa para ouvir Deus falar conosco é abrir o coração e abrir as Escrituras. Eu preciso receber e reconhecer a verdade de Deus sobre a minha vida. E Deus efetua assim. E é Deus quem faz isso, não somos nós. É a palavra dele que faz isso na nossa vida. Porque ela é palavra de Deus, ela é útil para a transformação, para a ressignificação da nossa vida, para a orientação, para a correção, para que a gente viva em justiça. A palavra de Deus é inspiração para nós, para que a gente possa viver segundo a vontade de Deus. Então não abra mão da leitura das Escrituras, não abra mão de ouvir as Escrituras, não abra mão de meditar nas Escrituras. Nós precisamos entender isso. Por isso, nesses dias agora que a gente está tendo tanta oportunidade, ler as Escrituras é um meio que nós buscaremos para a transformação da nossa vida. Segundo instrumento que Deus deixou para que houvesse transformação em nós, para que Deus efetuasse a boa vontade dele na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele enviou o Espírito dele para que nos fizesse lembrar da palavra. Então, o poder do Espírito é apontar Jesus. O poder do Espírito é apontar a palavra. E o Espírito age segundo a vontade de Deus. Ele age segundo a palavra. E essa palavra chegando até nós, o Espírito Santo, ele nos envolverá. Mas quanto à palavra, eu preciso meditar. Quanto ao Espírito, eu preciso obedecer. Porque o Espírito fala com o meu espírito. O Espírito comunica comigo o que é necessário mudar. E eu preciso dar ouvido àquilo que o Espírito está falando. A palavra me apresentou aquilo que Deus quer. E o Espírito Santo de Deus efetivamente age na minha consciência, nos meus pensamentos, para que eu possa mudar de comportamento. É ele que me incomoda, tanto que o papel do Espírito, primariamente, é nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Deus trabalha isso no nosso coração, para que aí então venha a obediência e a gente vai fazer a vontade de Deus dia após dia. Por isso nós precisamos buscar no Espírito a informação da palavra para que a gente possa viver segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Pois é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Ou seja, aquilo que nós desejamos e aquilo que nós realizamos é por obra de Deus. E Ele usa a palavra dele, Ele usa o Espírito dele. Além da palavra do Espírito, Deus também usa um outro instrumento. Ele não é de maior importância, ele não é de vital importância, mas Deus colocou esse instrumento. E esse instrumento ele precisa ser visto com bons olhos diante das circunstâncias, né? Então, a cada dia nós precisamos ver esse terceiro instrumento como também um instrumento que vem da parte de Deus. Que é o quê? Que são as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida. A palavra, ela é assertiva, ela fala daquilo que é necessário, ela é palavra de Deus. O Espírito, ele promove no nosso coração o desejo. Mas se eu deixar de ouvir a palavra e de ouvir o Espírito, Deus utiliza um instrumento, não por sua importância, mas como é que ele produz. Existem muitas pessoas que só aprenderão sobre humildade quando eles forem humilhados. A palavra de Deus fala sobre isso. O Espírito de Deus trabalha isso. Mas existem pessoas que não querem ouvir a palavra e não dão atenção ao Espírito.
Quando é que elas aprendem? Quando elas são humilhadas publicamente. Quando elas são humilhadas para que outras pessoas vejam. Quando elas são humilhadas na sua arrogância, são destruídas. E aí então eles param e observam, e aí eles se lembram bem que a palavra de Deus me falou isso. E eles também reconhecem que o Espírito Santo os incomodava, os acusavam o tempo todo. E a circunstância então, para muitos, se tornou mais importante do que o Espírito que dá a palavra, pois eles não davam ouvido. Parece-nos que Deus usa as circunstâncias porque Ele entende que na nossa natureza as circunstâncias têm falado muito mais. Não porque ela é mais importante do que a palavra e o Espírito. É porque o homem e até mesmo o crente no Senhor Jesus não quer dar ouvidos. Ele não quer meditar na palavra e ele não quer ter intimidade com o Espírito. Ou seja, ele extingue o Espírito, ele apaga o Espírito. Ele entristece o Espírito e ele ignora a palavra. Mas é muito comum nós vermos pessoas voltarem à palavra e uma intimidade com o Espírito por meio das circunstâncias. E aí naquele momento difícil, eles se lembram de Deus. Falam assim, oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor me colocou numa situação onde eu pude lembrar do cuidado, da bondade e da misericórdia do Senhor. Deus faz tudo isso. Deus usa a sua palavra, Deus usa o Espírito e Deus usa as circunstâncias. A palavra eu preciso meditar nela. O Espírito eu preciso obedecer. Mas se chegar ao nível de Deus usar as circunstâncias, que eu cresça. Esse é o propósito de Deus, para o nosso amadurecimento. Eu preciso amadurecer. E Ele coloca então a palavra, Ele coloca o Espírito e Ele põe também as circunstâncias. Mas Deus quer que nós sejamos transformados por meio da palavra dEle. A palavra dEle nos é suficiente. É Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. E é Deus quem vai fazer isso. Então eu não consigo viver uma vida de santidade se Deus primeiro não agir. Então, ainda que a gente utilize o termo de parceria entre eu e Deus, ou Deus e eu, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, é Deus quem inicia tudo. Então, sem Deus eu não conseguiria viver uma vida de santidade, desenvolver essas coisas e viver segundo a vontade de Deus e experimentar a transformação do meu caráter. E eu preciso então lembrar muito bem disso. E o texto aqui diz que tem que haver temor e tremor. É Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. E a gente precisa então ouvir o que Deus tem para nos fazer. O verso 12 fala da parte, de como eu devo desenvolver isso. Deus usa a força, o instrumento, Ele nos ressuscitou primeiro, deixou a palavra, o Espírito e as circunstâncias. E aí eu preciso então dar ouvido a Deus, porque Ele está transformando a minha vida por meio destes instrumentos. E o principal deles é a palavra de Deus. Ela é a base para tudo isso. Só que o texto também diz que nós devemos desenvolver. Aí agora é a nossa parte. É Deus quem efetua e agora a nossa parte é desenvolvimento. Então, nós não nascemos com essas coisas. É Cristo Jesus que planta isso em nós para que a gente possa desenvolver a salvação que Ele nos deu. Então, quando nós somos salvos, nós recebemos o selo de Deus, o Espírito Santo, a confirmação. Então, a salvação ela é garantida por Cristo Jesus na cruz. Mas eu preciso, então, até o dia em que Jesus voltar, viver uma vida de santidade, viver a salvação que eu ganhei, que eu recebi em Cristo Jesus. Por isso, então, ele usa o termo desenvolvimento. Então, aqui existe disciplina. E eu preciso, então, desenvolver a minha salvação. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, ele diz que deve ser por meio de temor e tremor, ou seja, por profundo respeito. Então, eu não devo banalizar a salvação em Cristo Jesus. Eu devo, então, a partir do momento que eu recebo
salvação em Cristo Jesus, viver de acordo com a vontade dele, utilizando esses dois termos, temor e tremor. Eles parecem ser sinônimos, mas eles têm ênfase diferente. Então, da forma mais simples que eu poderia explicar, temor e tremor. Temer é a ideia de você honrar. Tremer é a ideia de você ter medo. Então, esses dois aspectos precisam caminhar na nossa vida, já que nós cremos em Cristo e Ele nos salvou. Primeiro, temor é por respeito. Eu preciso respeitar aquele que me salvou. E eu vou desenvolver a minha salvação com esse pensamento. Eu temo a Deus, por isso eu quero honrá-lo. Eu temo a Deus, por isso eu quero fazer com que o nome dele seja respeitado. Eu temo a Deus, porque eu sei que ele é merecedor de toda honra e de toda glória, e eu vou viver assim. Mas existe o outro aspecto, o tremer aqui daria a ideia de saber quem Deus é. Deus é juiz. Então Deus é merecedor de toda honra e de toda glória, mas eu sei o que ele poderia ter feito com a minha vida. E ele então me trouxe salvação. Então, num certo sentido, eu preciso conjugar esses dois termos, honra e respeito. Honra porque Deus é merecedor de toda a honra. Deus, ele é merecedor de todas as qualificações de alguém que é grande, de alguém que deve ser respeitado. Tremor é ter medo daquilo que ele pode fazer com a nossa alma. Ele precisa ser respeitado. Ele é o grande juiz, ele é o juiz de todos os povos. Ele julgará todas as nossas obras. Ele está em observação. Então Pedro fala sobre isso. Se vocês chamam a Deus de Pai, tomem cuidado, pois ele não julga as pessoas com acepção. Ele olha para você e ele sabe quando você está errado. E ele quer que você trema diante dele, tenha medo do que ele pode fazer com a alma, assim como aconteceram com aqueles líderes e o Senhor Jesus falando para o povo: não temam a estes homens. Estes homens só podem matar e destruir o corpo de vocês, mas temam aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma de vocês no inferno. E todo crente sabe disso. Todo cristão, ele entende que Deus é merecedor de toda honra e de toda glória e que nós devemos ficar assustados diante dele. A palavra de Deus diz que Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Aquilo que semeia, nós colheremos. Como crentes, nós queremos honrar a Deus, sabendo que Ele é poderoso e sabendo que Ele é juiz e que há nele motivos para sentenciar o ser humano, e nós devemos tratar isso com extremo respeito. Mas existem outros princípios, não aqui do texto, mas que a gente poderia pensar. Por exemplo, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, uma coisa que precisa mudar em nós, é o nosso pensamento. Como nós pensamos? Onde é que nós encontramos isso? Porque nas Escrituras nós vemos que muitas pessoas, depois que mudaram o seu modo de ver a vida e entenderam da existência de Deus, do poder e autoridade de Deus, elas mudaram o comportamento. Uso aqui Nabucodonosor. Era um homem que não se importava com Deus, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não estava nem aí para quem era esse Deus. Até o dia em que Deus o fez sair do palácio, viver como louco, comer grama. E aí então Deus o restaura e ele diz assim: agora eu sei quem é esse Deus. Então os nossos pensamentos precisam ser transformados diante do poder e autoridade de Deus. E nós encontramos um verso, e o verso fala sobre isso, sobre transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a nossa mente precisa ser mudada. Na Bíblia isso é chamado de metanoia, mudança de mente. É a mesma palavra para arrependimento. Ou seja, se eu quero fazer a vontade de Deus e desenvolver a minha salvação, eu preciso mudar o meu modo de pensar. Por quê? Quando eu penso, ele propicia ou proporciona automaticamente em mim sentimentos. E os sentimentos, eles produzem em mim comportamento. Então, pensamento, sentimento, comportamento. Assim é a nossa vida. Então, aquilo que eu penso define o meu sentimento. E aquilo que eu sinto define o meu comportamento.
Então, se a minha mente estiver sendo transformada, se o meu pensamento estiver sendo transformado, então eu vou pensar coisas certas, eu vou sentir coisas certas e eu vou tomar atitudes corretas. É muito comum nós fazermos isso. Isso levando em consideração que você é uma pessoa consciente de que a sua natureza foi transformada, a sua mente foi mudada e você agora não é guiado mais por um piloto automático. Quando você nasce, na carne, ou seu primeiro nascimento, você é conduzido pela carne. Você não tem a obra de Deus. Então você está num piloto automático, você não tem comando sobre a sua própria vida. E os seus pensamentos, eles estão associados aos seus desejos carnais. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E que a carne, o mundo e o diabo é quem conduzia a nossa vida. Então nós estávamos nesse piloto automático. Até que veio Cristo Jesus, desligou o piloto automático e colocou um leme nas nossas mãos, para que a gente agora pudesse direcionar a nossa mente para onde nós gostaríamos de ir. O piloto automático, você era obrigado a fazer a vontade da carne, do espírito, da carne, do mundo e do diabo. Mas quando o piloto automático foi desligado, Cristo Jesus colocou em nós a liberdade para que pudéssemos escolher fazer as coisas santas, as coisas certas, pois nos tornamos livres em Cristo Jesus e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por isso nós precisamos decidir andar no Espírito e agora nós conduzimos esse barco. E aí então, numa hora eu posso estar girando para um lado, girando para o outro, mas eu tenho sempre que olhar. Quando o meu barco estiver se direcionando ao pecado, eu preciso tomar de novo o leme nas minhas mãos, mudar o meu pensamento, corrigir a minha rota. Então Deus deixou para nós esses dois princípios, temor e tremor, mas Ele deixou o princípio também da mudança de mente, metanoia. Algumas pessoas ainda encontram dificuldades, mesmo tendo sido transformadas, porque elas não querem obedecer ao que a palavra diz. E a palavra fala, você precisa sentir e você precisa agir. Mas eu gostaria também de te dar uma sugestão. Na luta contra o pecado, às vezes a ordem é que precisa. Então você você pensa, você sente, você faz. Com a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para a gente vencer o pecado e lutar pela santidade, você precisa às vezes mudar essa ordem. Então é pensar, sentir, realizar. Mas às vezes, para que a gente vença o mal, nós vamos precisar pensar, agir e depois sentir. Esse é o modo mais radical na nossa vida. É o tomar a cruz e seguir. Porque o nosso ego, ele pode corromper o nosso pensamento, mesmo depois de sermos transformados. Então a gente pensa, a gente sente, a gente age. Mas um verdadeiro cristão, ele vai abrir mão dos seus sentimentos para fazer aquilo que é correto. Então, quando você começar a entender ou perceber que os seus sentimentos estão te traindo, mude a ordem. Pense e você sabe o que é certo e errado. Não seja guiado pelo seu sentimento, seja guiado pela decisão, o que é que você precisa fazer. Não é o que você sente agora. E espere o resultado do sentir. No início pode ser ruim, mas depois que você dominar os seus sentimentos, você vai ver que a produção é maravilhosa. Pensar, agir e sentir. Enquanto você não conseguir colocar essa ordem diferente, provavelmente seus sentimentos guiarão a sua vida e você não vai conseguir desenvolver a sua salvação. Vai ser muito difícil, muito complicado fazer isso. Ou seja, você tem que dominar o seu querer e fazer segundo a vontade de Deus. Tema a Deus, reconheça quem Deus é, mude os seus pensamentos, busque a santidade, busque a santificação. Terceiro, utilize as armas de Deus. Ou seja, Deus colocou à nossa disposição tantos benefícios. Ele colocou a oração, Ele colocou a palavra, a comunhão, Ele deixou a armadura dele, todos esses benefícios. E eu preciso amadurecer assim, utilizando todas as ferramentas que Deus colocou à disposição.
E quem é que me dá essas ferramentas? É o Espírito Santo. Então, um outro item, eu preciso andar no Espírito. Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso amar estar na presença do Espírito Santo. Eu preciso dar ouvido ao Espírito Santo. Tudo que Ele me fala, tudo aquilo que Ele diz que eu devo fazer. Então, a vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida. E é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto o realizar. E Deus deixou instrumentos para que pudéssemos aproveitar, tanto para fazer a vontade de Deus, quanto para conduzir o nosso pensamento e a nossa vida. E por último, eu falei que responderia por que algumas pessoas vão mais rápido e outras pessoas vão mais devagar. Então, recapitulando todo esse nosso caminho. Primeiro, é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Nada, especialmente processo de santidade, acontece sem a obra de Deus. Então é Deus que efetua em mim tanto querer quanto realizar. É Ele quem põe no meu coração aquilo que eu devo desejar. E é Ele quem põe na minha vida aquilo que eu devo realizar. E Ele deixou a palavra dEle como instrumento. Ele deixou o Espírito dEle. E Ele também trouxe as circunstâncias para que a gente aprendesse nesses momentos. Mas Deus quer que nós desenvolvamos a salvação. Ou seja, é Deus quem efetua, é Deus quem nos salva. É Deus quem põe força na nossa vida e ativa os nossos desejos para que possamos recebê-lo como Senhor da nossa vida. A gente chama isso na teologia, né, da força monergística de Deus. Deus age sozinho. É Deus quem muda o meu desejo. É Deus quem muda as minhas realizações. Mas existe um outro aspecto que é da parceria, que é o desenvolver a nossa salvação. Então, por causa da obra de Deus, eu consigo então direcionar a minha vida e a minha existência segundo a vontade de Deus. Na teologia, a gente chama isso de força sinergística, ou seja, há uma sinergia, há uma comunhão, há uma parceria de força, Deus agindo em mim para que eu possa agir corretamente. E o que eu tenho? Eu tenho que ter temor a Deus. Deus deixou isso, olha, tema a Deus. Salvação é maravilhosa, mas tema e honre a Deus. Segundo, eu preciso entender que eu preciso arrepender-me dos meus pensamentos errados, da vida de pecado e assumir um novo caminho. Baseado em quê? Em pensar, sentir e realizar. Mas para que radicalmente essas coisas aconteçam, eu também preciso modificar um pouco mais essa ordem. Seria melhor então eu pensar, agir e depois sentir. É assim que nós fazemos. E o amor tem esse princípio, o princípio da atitude. Se eu esperar sentir para amar alguém, se eu esperar sentir para amar a Deus, eu vou ser sucumbido. Eu preciso decidir amar alguém. Eu preciso decidir amar a Deus. E quem é que me dá essa força? O próprio Espírito. Então Deus deixou o Espírito dele para que eu andasse. O Espírito é o nosso advogado, é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro, ele vai conosco, ele é o nosso defensor, é ele quem nos ajuda, é ele quem intercede, é ele quem dá força para que as nossas decisões sejam efetivas. E eu disse então sobre o último item, por que demora tanto? Poderia ser muito mais rápido. Talvez essa seja a discussão mais difícil aqui. Por quê? Porque nós temos diversos modelos bíblicos. Então nós precisamos ser maduros. Existe uma regra e regra básica. Nós aprendemos com facilidade e conseguimos desaprender com maior dificuldade. Por exemplo, quanto às coisas ruins, né? Então a gente aprende a fazer as coisas erradas. Você observa uma criança, ela vai aprendendo coisas erradas, você precisa corrigir aquilo. E aí você passa a vida toda corrigindo, ensinando a coisa certa, e as crianças, elas vão crescendo e ainda escolhendo as coisas erradas. Então nós somos rápidos para aprender o mal e somos lerdos para desaprender o mal. Ou seja, nós somos lerdos para aprender o bem e rápidos para aprender o mal, porque é a nossa natureza. Por isso que a Bíblia diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Buscai as coisas lá do alto e não as coisas aqui da terra. Leve cativo Cristo Jesus no vosso pensamento. Então nós precisamos lutar. Por isso o Senhor Jesus disse aos discípulos,
orai e vigiai. Então funciona assim, existem algumas pessoas que parece que no primeiro dia da conversão tudo muda. Todo o comportamento, todo o pensamento, parece que ela tem uma abertura. Mas existem pessoas que levam 30, 40 anos para mudar um item na vida. Um item. Então, a busca pela maturidade é algo que nós temos que desenvolver em nós. Existem pessoas que elas não se desenvolvem porque elas não buscam. Elas não fazem nada efetivo para que haja mudança e transformação. Existem muitas pessoas que gostariam de dizer assim, olha, eu mudei, mas a gente vai ver, essa pessoa não dá ouvido às coisas que Deus ensinou. Ou seja, para amadurecer você tem que fazer escolhas. Para amadurecer você tem que fazer escolhas para o amadurecimento. Para que você viva uma vida comum, você não precisa tomar nenhuma decisão. Ela por si te leva para lá. Ela por si. Então o poder da ressurreição, ele vem trazer a possibilidade de nós desenvolvermos a nossa maturidade. E a gente precisa então perguntar em que nível está a nossa caminhada cristã. Desenvolver. É isso aqui, nós precisamos desenvolver. Por isso algumas pessoas, elas são rápidas no crescimento e outras pessoas são extremamente lentas, porque elas não tomaram essa ordem. Desenvolvam, desenvolvam. Isso é um mandamento divino, é um mandamento de Deus. E Deus, ele manda sinais diários para mostrar que a gente não está amadurecendo. E a gente precisa arrepender disso. Eu não sei quanto tempo Deus utilizará para que possa conduzir você ou a mim à maturidade. Mas não pode haver dúvida nenhuma que Deus saiba que você utilizou todos os esforços, obedeceu em todos os mandamentos para conquistar isso. Que a sua vida pudesse ser assim, que a sua caminhada com Cristo Jesus pudesse ter essa certeza e essa garantia para que você pudesse experimentar um desenvolvimento que agrada a Deus. É Deus quem efetua em nós tanto querer quanto o realizar. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quanto tempo? Deus, ele trabalha para que nós possamos experimentar uma nova vida, uma nova natureza. E nós precisamos desenvolver isso dia após dia. Talvez você não teve crescimento porque você não objetivou o desenvolvimento. Não tomou como para você o princípio da maturidade. E é isso que Deus espera de nós, que nós amadureçamos até estarmos na estatura de Cristo Jesus. Foi para isso que nós fomos salvos. Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que Deus nos ajude e que seja breve. Encerro lendo aqui um hino, o hino 135. Talvez isso ajude no tempo. Diz assim: mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Que você deseje mais de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada e de paz, mas não se esqueça, de grande desenvolvimento para a maturidade. Em Cristo Jesus nós oramos.